Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade, viu? É injusto eu estar aqui, o senhor sabe muito bem disso, mas eu agradeço o carinho e tentarei dar uma aula expositiva. Por essa razão, assim, eu me ponho a responder as perguntas, mas por favor esperem ao final, eu me perco fácil, tá? Isso aqui é um conhecimento próprio. Vamos lá. A justiça é o hábito pelo qual, com vontade constante e perpétua, atribuímos a cada um aquilo que lhe pertence. Isso aqui é dito de São Tomás, na Suma Teológica, em que ele vai dispor. Ele dispõe os estudos e ele trata da justiça. Ali você vê a importância que a justiça toma, não somente por si só, mas perante todo o contexto. A justiça por si só ela é uma virtude excelente, ela tem uma excelência própria, porque ela se volta ao outro, mas eu vou explicar isso de uma maneira mais compassada. Por ser essa aula, a aula da virtude e da justiça, eu não tratarei como um jurista, apesar de ser advogado, não tratarei como um jurista, não tratarei da justiça, mas sim da virtude cardeal da justiça. Então, eu divido os dois objetos entre virtude e justiça. A virtude para me valer aqui, e considerando o público, o qual eu vou me valer de retórica e utilizar o catecismo, em que ele dispõe no ponto 1804, que as virtudes humanas são atitudes firmes, disposições estáveis, perfeições habituais da inteligência e da vontade, que regulam os atos, ordenam as paixões e guiam nosso procedimento segundo a razão e fé, conferem facilidade, domínio e alegria para se levar uma vida moralmente boa. O homem virtuoso é aquele que livremente pratica o bem. E aqui, essa disposição, apesar de longa, eu vou tratar com uma certa minúcia, porque na verdade esse pensamento não surgiu por denominação da Igreja Católica. Há aqui, inclusive, uma herança pagã muito bem-vinda, vinda de Platão e Aristóteles. Platão trata da virtude na retórica, em Gorgias, né? E no início da República. Ele trata também da justiça, mas eu vou me usar só de uma parte. Depois de Platão, segue-se Aristóteles, que também vai tratar isso na ética, especificamente, e na política. Mas, de toda forma, não somente eles, não só os pagãos anteriores ao advento do Cristo, não somente a cristandade, e aqui eu reconheço como a tradição católica de 2000 anos, mas também posteriores, inclusive ateus, né? Thomas Wolfe, não necessariamente ateu, mas temos aqui que não é necessariamente um santo, como São Abelardo, que trata da justiça. Não São Tomás, temos Mário Ferreira dos Santos, por exemplo, que em seu dicionário ele trata especificamente da virtude da justiça, enquanto uma virtude cardeal. E ele usa a virtude. Enfim, explicado o que é a virtude, que é essa vontade do homem, o hábito bom. A virtude e o vício eles se contrapõem em uma razão igual. A virtude é o hábito positivo que leva o homem à adequação, praticado com a rotineiridade, essa vontade constante. Ao passo que o vício é o contrário, ele é um hábito negativo, que leva o homem a animalizar-se e perder cada vez mais a proximidade com Cristo. Passado isso, a gente entra no território que a Igreja ela dispõe das virtudes teologais e cardeais. Eu não entrarei nas teologais até por fim de explanação, né? Mas as cardeais, somente para pontuar, porque isso vai fazer sentido, essa pontuação vai fazer sentido daqui a pouco, quando eu uso o raciocínio de Joseph Pieper, que é um filósofo alemão. As virtudes que são pela vontade, que são cardeais, ou seja, que estão próximas ao coração do homem, elas são 4. A prudência, que é uma puramente intelectual. Quando, por exemplo, um juiz ele emite um juízo, ele faz jurisprudência, ele pensa acerca daquilo e ele manda que se cumpra. Então, a atitude do pensamento, dessa intelecção, é a prudência. É onde mora a prudência, que é o juiz das ocasiões.
também há a fortaleza, que é a capacidade de enfrentar o que quer que seja, sobretudo aquilo que oferece um certo perigo, aquilo que é bom, né? E aqui mora o heroísmo, a paciência e a tenacidade, né? Para um resumo geral. Depois vimos a temperança, que é um hábito que regula ao homem, ao próprio homem. Se a gente for, por exemplo, levar para as faculdades, ele regula o apetite concupiscível, a noção própria do homem em seus prazeres. E, por fim, a gente chega, né? Passamos pela prudência, fortaleza, temperança e vamos à justiça, onde todas elas, se me permitem, são aplicadas. Onde aqui é o local onde ela vai colocar as outras em jogo. Sem ela, as outras padeceriam somente no intelecto. Porque veja bem, a prudência é o pensamento por si só. A fortaleza é não é um certo cuidado, mas é uma certa força, uma virilidade própria. E a temperança, ela é ela é exatamente o que a palavra dela evoca. Então, a partir disso, eu parto, né, para o segundo objeto da presente aula, que é a justiça. Então, explicado que é a virtude, que é esse hábito, né, pelo qual se pratica um bem, vamos à justiça. E aqui eu vou cortar um pedacinho para explicar o que Javier Hervada, que é um filósofo, né, espanhol, que ele gosta de utilizar a fórmula da ação justa, que é o dare unicuique sum, que é o dar a cada um o seu direito. O dar, né, ele evoca essa ação. Lembra que eu disse que é por meio da justiça que as outras virtudes vêm à baila, né, por assim dizer. Elas vêm à praticidade. É mediante justamente esse verbo, essa entonação, esse mandamento que você dá. E, nesse caso, a virtude da justiça, então, ela dispõe que a intenção não importa. A justiça, o ato justo, ele não importa tanto a intenção. Evidentemente, há aqui uma discussão se um homem justo pode praticar justiça. Mas, enfim, não importa tanto. O que importa aqui é só dispor que, para o ato justo, o pensamento daquele que pratica não importa. O que importa é a ação. Tá? O unicuique, em latim, né, ele traz do a cada um. E aqui está a disposição da alteridade. A alteridade da ação justa, ou seja, a ação justa ela se evoca para alguém. Um justo, para se tornar justo, ele precisa agir de maneira justa. A justiça ela precisa dessa disposição. E, né, ela consegue fazer com que as outras apareçam. Então, ela aparece para uma pessoa assim, de modo individual. Então, aqui, por exemplo, você tem, no direito, a gente chama de princípio do acesso à justiça, em que a todos é garantido o direito de pleitear algo, de requerer algo. Então, é uma virtude que a todos assiste. É uma disposição que a todos assiste. E o seu é o direito de cada um. Então, o que é atribuído à parte. No livro As Virtudes Fundamentais, o padre Alfredo Sanz, ele dispõe que aqui a gente entraria na dogmática jurídica. Mas assim, é muito simples. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre a justiça nela mesma e a gente vai conseguir até visualizar essa fórmula de ação justa, né? De dar a cada um o que é seu com as outras pessoas. Então, São Tomás, e aqui eu estou me valendo dele porque o próprio catecismo ele se utiliza disso. Ele se vale da compreensão de Platão, lá na República, no livro 1, quando ele conversa inicialmente com o Céfalo, e ele percebe que ali nasce o conceito de virtude e de justiça. De Céfalo ele conversa com Polemarco, que é o filho de Céfalo, e com Polemarco ele tem uma conversação um pouco mais aberta,
Polemarco é um homem forte. E no final ele conversa com Trasímaco. A porta vai fechar. Enfim. Professor, acho que aí cabe um corte aqui. Mas, de toda forma, aqui a gente vai entrar justamente nesse conhecimento que surgiu com os pagãos e Santo Tomás aprimorou. Então, a gente vai para os 3 tipos de justiça. Na verdade, no direito contemporâneo, isso aqui meio que se perdeu, entre aspas, porque confundem o objeto da justiça. Mas eu farei questão de explicar aos senhores que queiram a posteriori. Então, a justiça existe em 3 pontos, 3 grandes justiças. A justiça comutativa, distributiva e geral, ou legal. Eu vou começar com a mais complexa de todas, de alguma forma, que é a justiça legal. É a justiça que cada parte, ou seja, cada indivíduo, deve ao composto social que ele enfrenta. Então, justiça legal seria, por exemplo, o ato de tributar. A contribuição devida por cada um ao Estado, para que o Estado consiga valer outras situações. Mas, de um pensamento mais simples, para a gente não ficar somente nessa questão, por exemplo, a responsabilidade na economia, por exemplo, doméstica. A responsabilidade, o homem virtuoso, ele parte, seja no parlamento, no seu trabalho individual, né, em que ele dá à sociedade. Existem profissões, por exemplo, que isso é muito claro, como, por exemplo, o policial, como o professor Júnior, em que a ação dele, ele fornece a toda a sociedade a apaziguação social. E aqui é a justiça legal, a justiça geral sendo aplicada. Inclusive, essa terminologia ela não é bem especificada. Os autores vão alterando. Por isso que eu fico entre geral e legal, porque essa é a disposição que o homem tem o estrito cumprimento do seu dever para com a sociedade. Depois disso, há a justiça distributiva, que Platão ele denomina como a virtude do soberano, a justiça que o soberano aplica aos seus subordinados. E aqui, o soberano, a gente pode entender como o governo, né? Os governantes, o legislativo, etc. Em que eles observam a realidade dos membros da sociedade e eles garantem-lhe a justiça. Então, por exemplo, é justo que toda a sociedade, né, que ele, representando toda a sociedade, disponha, por exemplo, em um caso de aposentadoria, era porque uma pessoa contribuiu, ou seja, cumpriu seu dever legal durante uma quantidade de tempo razoável, e chega um momento em que ele não possui a capacidade de trabalho igual a antes. Essa perca de capacidade de trabalho faz com que ele precise de um auxílio. Aqui, a justiça distributiva ela leva o legislador a legislar sobre aquilo. Ele leva a tecer uma lei e que essa lei ela vai abordar sobre a possibilidade de tal pessoa ter um repouso, uma qualidade de vida e assim a gente está aplicando a justiça de uma maneira distributiva. E por final, é a mais simples e ao mesmo tempo é a mais forte de todas, é a comutativa. A justiça comutativa é aquela presente nos contratos, nas relações de obrigação, em que um homem deve a um pária, a um igual. No fundo, assim foi que começou tudo. Assim é que rege, por exemplo, as relações sociais. No fundo, por mais que a gente queira tratar, em geral, a justiça ela vai reger o indivíduo para com a sociedade. A sociedade não é aglomerado, mas sim outras pessoas. Então, o eu se relaciona com o outro. Estamos falando aqui, eu estou usando aqui um tipo de justiça muito prática, por assim dizer. Então, são essas três as justiças, são as três justiças que existem, tá? Então, explicar a virtude, expliquei o que se trata de virtude, que é o hábito. A virtude, a justiça, que é o dar a cada um o seu direito, né?
E aqui também, por exemplo, a justiça, o objeto da justiça é a oferta, o dar, não é o direito. O direito não é fruto da justiça, ele não é da justiça. Aqui você encontra, inclusive, muitas heresias, muitos problemas de Estado, quando a justiça ela virou objeto. Mas, enfim, seria uma aula sobre justiça e não sobre virtude da justiça. Então, falamos da integração, por fim, da união, né, desses dois conceitos. A virtude, São Tomás, de novo, ele apreende o conceito que Platão dispõe contra Polemarco na sua conversação. O Piano, um jurista romano, ele apreende, legisla sobre aquilo no digesto, e São Tomás aperfeiçoa com a caridade cristã, que é exatamente esse conceito inicial que eu trouxe aos senhores. A virtude é o hábito pelo qual alguém, com vontade constante e perpétua, atribui a cada um o seu direito. Isso é tão verdade, a virtude da justiça é tão verdade para a necessidade, né, de aplicação, que ela está contida no Catecismo, no ponto 1807, em que ele dispõe, é um parágrafo grande, eu vou ler por parte e vou comentando. A justiça é a virtude moral, consiste em constante e firme vontade de dar a Deus e ao próximo o que lhe é devido. Vou explicar daqui a pouco essa questão do dar a Deus o que é devido a ele e ao próximo. Para com os homens, a justiça leva a respeitar os direitos de cada um e estabelecer na relação humana a harmonia, que promove a equidade e a relação das pessoas junto ao bem comum. O homem justo, tantas vezes evocado nos livros santos, distingue-se pela retidão habitual de seus pensamentos e de sua conduta para com o próximo. Então aqui, mais uma vez, a gente vê as características imponentes da verdade disposta na virtude. Então, um ato bom, repetidamente praticado, aplicando-se à condição do outro. Só que, onde está o outro? Esse outro, numa visão que não se prende à matéria, ele não se trata somente de outra pessoa que está geograficamente, né, em um local e em outro, mas ao ser. A teologia católica ela dispõe de uma antropologia muito própria, que eu acredito não tem nem tempo da gente expor dela aqui, mas ela coloca o homem, no caso, o homem em seu ser, podendo dialogar com outros eus e com Deus. O diálogo, o dever de justiça do homem para com Deus, se chama, pelo próprio catecismo, a virtude da religião. É aqui que mora, por exemplo, o dever de culto, o dever de ato de caridade, o dever de amor para com Deus, ou seja, por uma intenção própria do coração do homem de dar a Deus o que lhe é devido. Todo amor, tudo, porque a ele é exatamente isso. E ao homem, justamente, aqui a gente cai nos primeiros mandamentos. O primeiro mandamento, e Jesus resume isso, então já vou utilizar dessa disposição, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É justamente amando a Deus em primeira instância, cumprindo essa primeira disposição, que a virtude da justiça ela vai se aplicar na religião. É tão justo que se entrega a vida a Deus, que há uma disposição não somente de regras, mas de todo um caminho, de uma série de pessoas que utilizaram esse mesmo caminho, né? E aqui a gente vai entrar na condição até da própria tradição e do que Cristo faria ao instituir a igreja. Quando ele, em Mateus 16, dispõe, né, que institui a igreja, ali nasce. Não somente ali, mas ali fica evidente o dever do homem em
praticar essa virtude da justiça para com ele, né? Então, São Tomás, ele trata, né, que várias virtudes, elas acabam nascendo desse dever, dessa virtude de justiça. Eu vou ler e explicar, porque elas são 7. Então, mais uma vez, o número 7 ele se aplica, né? Não vai entrar num contexto simbólico, mas ele faz sentido por ser assim também. Então, há 3 virtudes, tal qual as teologais, que são as virtudes de veneração, ou seja, são virtudes que não se pagam. Por exemplo, caso eu realize um contrato com outra pessoa, né, eu quero comprar alguma coisa, a coisa em troca de dinheiro é uma justiça comutativa aplicada. Então, aplica-se o direito. Então, é uma relação justa. É dado, é cobrado. Para com Deus, entenda que não há possibilidade de retorno. Porque em toda a capacidade humana reunida, não chega à potência de satisfazer ele não chega aos pés da satisfação da dívida que ele tem para com Deus. Então, aqui mora o dever de amar a Deus sobre todas as coisas. Nos foi dado a vida do Filho, do Cristo, e a Ele nós devemos, pelo menos a nossa vida, pelo menos tudo que temos, que é uma dívida que não é paga. Então essa é uma virtude de veneração. E é justamente aí que você sai desdobrando as virtudes. Essas virtudes anexas, potenciais, que São Tomás trata, que a segunda é a de piedade. A primeira é de religião, a segunda é piedade. A piedade o vocabulário utilizado, ele é um vocabulário antigo, então a gente vai precisar fazer muitos empréstimos aqui. A virtude da piedade, eles se aplicam com os pais e a pátria. Então, o amor, né, o dever de justiça para com os pais. A virtude da piedade, ela é tributada da virtude da justiça, em que algo me foi dado pelos meus pais que eu nunca vou conseguir retribuir. Por exemplo, que é a vida. Algo me foi dado pela minha pátria que eu nunca vou conseguir retribuir a ela. A minha religião, de alguma forma, né? A minha religião, a minha língua, os meus costumes. Tudo isso me foi dado. Eu nasci enquanto um animal social. Eu convivi na primeira sociedade existente, que é a família, né? Então, por isso você, por exemplo, encara um colapso da sociedade, destruindo a sociedade por excelência, que é o contexto familiar. Então, você não precisa derrubar o Estado de fora para dentro. Você precisa destruir ele de dentro para fora. Então, a piedade, ela versa sobre isso. Sem escolha, ganha-se tudo que tem e não se pode dar, né? Você não pode dar ao Estado, por exemplo, você não pode dar à sua pátria aquilo que ela lhe deu. Você não pode dar à sua família aquilo que ela lhe deu, por excelência. E depois a gente vai para a virtude da observância. E eu coloquei aqui o empréstimo de respeito. E esse aqui, ele é devido aos superiores, hierarquicamente falando. Estamos falando aqui, por exemplo, de superiores de trabalho, de emprego, de pessoas que olharam para a sua condição e ajudaram você, ainda que economicamente falando, materialistamente falando mesmo. Por quê? Porque toda ação humana, ela é inscrita na história. Ela é inscrita. De modo que uma ação, por mais que você, por exemplo, encontre-se numa ocasião péssima, de trabalho, de emprego, mas tudo ali coopera para a graça. Toda a história ali vivida, ela vai dispor da condição de que, assim, por um momento você teve o que comer. Então, por exemplo, ao empregador, ao superior,
é devido respeito, só por ele ser ele, só por ele ser, por exemplo, o superior, é dado o devido respeito. Depois das 3 virtudes de veneração, que Santo Tomás ele expõe, ele segue as de civilidade. E essa aqui é onde você vislumbra, por exemplo, a grande massa de aplicação das outras virtudes cardeais. Por exemplo, a virtude da gratidão, ela orienta, né? A virtude da gratidão ela surge da justiça e ela é justamente não há muito o que explicar dela, na realidade, porque ela pelo próprio nome diz, algo é feito e há um sentimento que é justamente essa gratidão, que ela é devida àquelas pessoas. Inclusive, é injusto a ausência da gratidão em virtude de alguma situação, né? Sobretudo quando positiva. Há a virtude da vindicação. O vindicar, ela é muito próxima a uma ira boa. É o simples fato de que, por exemplo, você não pode ater-se ou ficar calado frente a uma injustiça. A virtude da vindicação reconhece a necessidade de retribuição por dano injusto infligido a si mesmo ou a um amigo, garantindo a restauração da boa ordem. Então aqui você vê, por exemplo, a disposição da fortaleza, do retribuir a injustiça que foi feita. Aqui você entra, por exemplo, no campo da reparação. É aqui que mora principalmente a reparação. Entenda que durante muito tempo pregou-se um pacifismo errado, errôneo. O homem é viril, ele não é vil. Ele tem de ser forte, de algum modo. Ele dispõe dessa virilidade. E o homem, entenda, não somente do sexo masculino, mas todo homem, ele possui em si esse conceito, essa disposição de justiça, que é de vindicar aquilo que lhe é feito de modo injusto. E aqui você coloca, estou usando um contexto bem específico, mas é confrontar o erro de maneira adequada, prevenir dano a si e aos outros. Então, você resguarda a justiça distributiva. Então, você pode utilizar isso. Você resguarda a justiça distributiva, dispõe, por exemplo, num contexto familiar, do cuidado, e comutativa com a outra pessoa que lhe causou mal. Estou tentando misturar todos os conceitos que eu coloquei aqui. Depois, a gente segue para a verdade, que ele reflete em nossos pensamentos. Aqui é uma efetividade, é uma predileção pela verdade. Ela vem da justiça. Ou seja, dar a cada um que é seu direito envolver em tudo a verdade, inclusive quando há uma situação complexa. Entra-se na afabilidade, que é uma amabilidade, a virtude da amizade, seria um aconchego, por assim dizer, que é uma amabilidade devida aos outros, trabalhando para garantir uma ordem social saudável, feliz e livre. É virtuoso promover conhecimento amigável e disposição geralmente amigável uns para com os outros. Aqui existe inclusive muita literatura tratando sobre a virtude da amizade. Ela mora aqui, ela mora nesse anexo da virtude da justiça. E, por fim, ele dispõe da liberalidade, que essa aqui é um resguardo à temperança. É temperante aquele que resguarda-se dos prazeres, ele tem um controle sobre os prazeres. É justamente na liberalidade que, por exemplo, o homem ele sabe que resguardar dinheiro, e liberalidade trata exatamente disso, de economia, de cuidado com essa questão. São Tomás até o homem liberal usa seus bens tanto para si mesmo quanto para os outros, em proporção justa, sem contar o custo. Então, ele não vai ser nem preso demais, nem muito aberto. Aqui o meio termo, que, mais uma vez, aqui você pega um tributo pagão.
o meio termo, a justiça ser o meio, a disposição da justiça ser exatamente o meio entre dois extremos, vem de Aristóteles. Então, por fim, a gente entra, já findando aqui, que a justiça, quando ela é colocada em xeque, então, diante de tudo o que foi exposto, que ela é uma virtude, que é uma aplicação, uma utilização prática, né, uma habitualidade de praticar, de dar a quem o seu direito, dar ao outro ser o que lhe é de direito. A justiça, ela, no contexto de Deus, por exemplo, ela se confunde com a caridade, de algum modo. Ela ordena, a justiça por si só, ela ordena a dar a cada um que é devido. Pela caridade, ama-se a Deus sobre todas as coisas, e por esse amor, ama-se ao próximo como a si mesmo. E é justamente na persecução disso, né, em perseguir esses dois mandamentos da lei mesmo de Deus, em que você chega às disposições de justiça. Ou seja, justo para todos os fins é o santo. A justiça, ela é a aplicação, ela é o agir do santo no mundo. Ela mora ali. Ela mora exatamente no coração daquele que se propõe à santidade. Então ele age justamente com todos. E o principal, ele devota o que lhe é principal, a vida a Deus. Esse aqui é o corações ao alto. Ele percebe que o justo é elevar a alma. Elevar a alma, e inclusive na própria liturgia eucarística a gente percebe isso, né? Quando a gente responde que é o nosso dever e nossa salvação. É esse justo. É verdade, em verdade, justo e necessário. Nosso dever e salvação. Dá-vos graças sempre, oh meu Deus. Entende? Então, a virtude da justiça, ela é aí. Ela mora aqui. Ela é a virtude que faz galgar a santidade, faz perseguir a santidade, e é justamente nessa disposição, justamente por ela ser prática, que você tem a entrega a Deus. Aquela entrega que tem lá em Mateus, no final, e com isso eu termino minha aula, que é o que ficou muito famoso até por uma música, que é buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça. É essa justiça. É a aplicabilidade da virtude da justiça, e tudo mais o será acrescentado. Porque quando você percebe que tudo o que lhe envolve é de Deus, aí o todo mais é acrescentado. Muito obrigado.